Bom dia para você, bom dia para sua família. E a gente começa agora Palavra do Cardeal. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. Bom domingo, professor. E um bom mês de setembro. Começamos hoje setembro. Mês 9. Mês 9, é verdade. Olha, o ano está indo para o final. Já está acabando. Muito rapidamente. É verdade. Bom dia a vocês também que nos acompanham pela Rede Vida. Eu desejo que tenham um bom domingo e agora um bom momento de acompanhar o nosso diálogo, nossa conversa. Olha, a Dom Odilo sempre nos ajuda a refletir o Evangelho. O Evangelho, nós estamos vivendo hoje o 22º domingo do tempo comum, né? E o Evangelho, olha, é um Evangelho bem picadinho, assim, mas bom, Marcos, capítulo 7, aí vai do versículo 1 ao 8. Aí depois vai do versículo 14 e 15, e depois do versículo 21 e 23, né? Então, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Isso é um alerta, né, de Jesus, né? Então, nesse trecho do Evangelho de São Marcos, anotando que passamos do Evangelho de São João ao Evangelho de São Marcos. Isso mesmo. De fato, o Evangelho de São Marcos é mais curto do que os outros sinóticos e o Evangelho de São João também. Por isso, no meio do tempo comum deste ano, nós pegamos um pouco do Evangelho de São João para dar certo com o tempo litúrgico, os domingos, número de domingos. Isso. E hoje esse trecho, alguém reclama com os apóstolos, como é que vocês comem e bebem vão à refeição sem lavar as mãos, sem fazer todas as abluções rituais antes de comer? E Jesus ouve e responde, diz, vocês, fariseus hipócritas, estão muito preocupados em lavar bem as mãos, mas nem um pouco preocupados em ser limpos por dentro, né? Aí vem todas as referências à hipocrisia, a hipocrisia, isto é, de parecer muito bons por fora, mas por dentro ser corruptos, desonestos, né? E assim por diante, e alimentar sentimentos maus contra os outros, adultério e assim por diante. E Jesus acaba dizendo, olha, não é o que entra no homem que o torna impuro, o alimento, mas o que sai do homem, isto é, os pensamentos do coração, o que sai do coração, isso sim é que torna o impuro. Então, Jesus conclui dizendo, não é bem isso que Deus espera de vocês, que vocês cuidem bem de lavar as mãos, ou de fazer tantas inclinações antes da refeição, ou de sentar de um jeito ou de outro jeito. Isso são tradições rituais ou culturais, que podem ser bonitas, mas não é bem isto o que Deus pede. O que Deus pede é justamente que se observe os mandamentos e se tenham a retidão do coração, a pureza do coração, no sentido de ser íntegros, pureza no sentido da integridade, ser íntegros. E é o que Jesus recomenda, não trocar a palavra de Deus por tradições humanas. A palavra de Deus deve ser observada acima das tradições humanas. Dom Odilo, quando a gente ouve isso, fala isso hoje, quase que está no senso comum, né, das pessoas, não, a gente tem que ser autêntico, mas falar isso naquela época em que a religião instituída era praticamente uma religião ritualística, é um grande escândalo, né? Era um grande escândalo. Ele falou, sem dúvida. Bem que os profetas já denunciavam isso, né? Isso, é verdade. Os profetas já denunciavam isso mesmo também. E Jesus continua nessa mesma linha dos profetas que denunciavam duramente este ritualismo, este formalismo religioso, né? Exteriormente tudo certinho, na prática das religiões, eu pago o dízimo, eu pago até o dízimo das hortaliças, é como aquele homem que reza no templo fariseu, é verdade, né? Mas depois tinha um coração cheio de corrupção, né? Isso os profetas já denunciavam e Jesus denuncia fortemente. Mesmo assim, isso naturalmente irritava. A denúncia dos profetas muitas vezes levava os profetas à morte. É verdade. Queriam apedrejar, queriam matar, e mataram vários profetas, né? Porque eles indicavam, né, o erro.
E colocava a mão na ferida, né? Na ferida. No fim, é isso que leva Jesus também à morte. A morte, é verdade. Porque na hora do processo é isso que vão jogar na cara de Jesus, que ele não segue as tradições, né? E que ele quer destruir o templo, que ele manda não pagar imposto a César, coisas todas assim, né? Que não eram nem verdadeiras, mas que simplesmente eram de tradições humanas, e não daquilo que dizia a respeito necessariamente ao mandamento de Deus. O profetismo ele está muito ligado com a denúncia, né? Com a denúncia daquilo que não é correto, né? E o profetismo ele faz parte da nossa do nosso batismo, né? Nós somos profetas junto com Jesus, né? Sim, também faz parte da nossa vida, nossa missão, a dimensão profética. Exatamente. Por isso que nós não só somos convidados a ter vida íntegra pessoalmente, mas também a manifestar publicamente a nossa posição, no sentido de não concordar. Isso. Hoje, por exemplo, se alguém fala contra o aborto, parece que está falando uma heresia. Sim. Tem que falar mesmo, tem que falar. Você fala contra o divórcio, contra a corrupção, parece que está falando alguma coisa assim do outro mundo. Não, isso tem que falar. Desonestidade, sim, tem que falar. A denúncia do profeta, do profeta, né? Falar mesmo. O anúncio e a denúncia também. Dom Dilos, a gente está nessa semana, hoje, 1º de setembro, a gente inicia agora esse tempo, essa Semana da Pátria. Semana que vem nós celebramos a independência, vai ser sábado que vem, a independência do Brasil. Temos, né, essa semana toda. Nós somos muito poucos ligados, né, à pátria, né? Não temos muito essa ligação, ou talvez tenhamos perdido essa ligação com a pátria, né? É uma situação um pouco complicada, né? Porque o senso patriótico, ele é natural, o senso de pertença a uma pátria, a um povo, e por isso mesmo de se identificar com certas coisas que identificam a pátria. Isso é humano, é natural. Mas quando isso é usado um pouco ideologicamente, sim, e começa a dizer, uns são patriotas, os outros não. Ou quando o patriotismo é exacerbado a ponto de começar a se tornar um nacionalismo que se coloca em situação até de discriminação de outras nacionalidades ou outras etnias. Aí não é bom. Mas que todos precisam ter um amor à pátria, sim. E o que é o amor à pátria, senão também o amor ao próximo? Ao próximo, né? E o amor à pátria se expressa também pelo senso de colaboração, de solidariedade, de participação, o senso, digamos, senso da justiça social. Claro, o amor à pátria tem que pensar justamente o bem de todos os que fazem parte da pátria, e não simplesmente que cada um se arranje né? A pátria fica uma coisa desvinculada do bem das pessoas, né? Não, a pátria são sobretudo as pessoas, né? Não uma entidade, né, abstrata, né? Então, o senso patriótico, o senso da pátria existe, e é bom que exista. Nada pior do que um povo que não tem amor à sua terra, né? Que despreza a sua terra, que despreza o seu país, o seu povo. Isso não é bom. Agora, o amor pátrio leva também a ações generosas de ajuda, de promoção, de solidariedade, como dizia, para que este povo e esta pátria no seu conjunto possa ser mais e melhor para todos. Abençoa a gente agora, Dom Dilos. Muito bem. E não esquecendo que setembro é o mês da Bíblia. É verdade, mês da Bíblia. Mês da Bíblia, nós da podemos falar no próximo domingo um pouco, verdade. né? Mas é o mês da Bíblia e todos somos convidados a acolher a palavra de Deus com novo coração. O verseto escolhido pela CNBB para o mês da Bíblia deste ano é tirado do profeta Ezequiel. Aliás, o livro da Bíblia escolhido para esse mês da Bíblia é Ezequiel. E ali está escrito: dar-vos-ei um novo coração, imprimirei em vós um novo coração, um novo espírito. Então, a abertura
a palavra de Deus nos renova por dentro. Então eu desejo a todos um bom mês de setembro também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.